Imagine segurar entre os dedos uma semente minúscula ou ver uma pitada de fermento desaparecer na massa. Nada ali parece impressionante. Mas Jesus usou exatamente essas imagens para revelar verdades profundas sobre o reino de Deus. Por quê? Porque ele sabia que, muitas vezes, o que é grandioso começa de forma quase imperceptível. A pergunta que nos guia hoje é: será que estamos atentos ao que Deus está fazendo nas pequenas coisas da nossa vida? Às vezes, esperamos o extraordinário e deixamos de perceber o poder transformador do que parece simples e pequeno. E é exatamente nesse cenário que as parábolas do grão de mostarda e do fermento ganham vida. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao Devocional Reaviva-me. Um canal feito para quem deseja mais do que ouvir sobre Deus, mas que queira experimentar sua presença no dia a dia, nos detalhes, nas escolhas e nas pequenas sementes que Ele planta em nosso coração. Aqui, cada devocional é uma jornada de fé e transformação. Então, já pegue sua Bíblia, abra seu coração, e venha com a gente refletir sobre como o reino de Deus cresce silenciosamente, mas com um impacto eterno. E se esse conteúdo tocar você de alguma forma, curta, compartilhe e se inscreva para caminhar conosco nessa jornada de fé. Jesus disse em Mateus 13 nos versículos 31 ao 33: O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, e se transforma em uma árvore, de modo que as aves vêm e fazem ninho em seus ramos. E continuou: O reino dos céus é como o fermento que uma mulher mistura com grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Essas duas parábolas curtas carregam verdades profundas. Jesus nos revela o caráter do reino. Ele começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce de maneira poderosa e silenciosa, transformando tudo ao seu redor. A semente da fé, plantada em um coração sincero, pode parecer inexpressiva. Muitas vezes, quem olha de fora nem percebe o que está acontecendo. Mas, com o tempo, essa pequena semente rompe a terra, cresce e transforma não só quem a carrega, mas todos ao seu redor. Assim também é o fermento. Ele age no escondido, sem fazer alarde, mas altera toda a massa. O reino de Deus, quando acolhido, altera pensamentos, hábitos, decisões e até o ambiente. Ele muda o interior antes de mudar o exterior. E é assim que sua influência se espalha. Uma das lições mais profundas dessas parábolas é que o crescimento do reino de Deus não é imediato nem barulhento. É invisível aos olhos apressados. Assim como o fermento trabalha lentamente, e como o grão de mostarda cresce dia após dia, Deus está operando em silêncio em nossos corações e em nossas circunstâncias. Muitas vezes, achamos que nada está acontecendo porque não vemos resultados imediatos. Mas Jesus nos lembra que o crescimento verdadeiro é silencioso e constante. Quando finalmente percebemos, a transformação já aconteceu, é impossível negar o impacto que ela causa. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao fermento, ele estava falando sobre transformação total. Uma pequena porção de fermento é suficiente para levar toda a massa, ou seja, uma fé genuína, mesmo que discreta, tem o poder de impactar tudo ao redor. Não é necessário ser grande aos olhos do mundo para gerar influência. Uma vida moldada pelos valores do reino, justiça, amor, perdão e verdade, age como fermento na família, no trabalho, nas amizades. Aos poucos, sem perceberem, outros começam a ser tocados e transformados por essa presença silenciosa, mas poderosa. O grão de mostarda não vira árvore de um dia para o outro. O fermento não transforma a massa em segundos. Essas imagens nos ensinam sobre a paciência de Deus, e a paciência que Ele espera de nós. Vivemos em uma cultura imediatista, que valoriza resultados rápidos. Mas o reino de Deus segue outro ritmo. É no tempo de Deus que as coisas amadurecem. Nossa fé precisa aprender a esperar, confiar e perseverar. Mesmo quando não vemos, o processo continua. E, se formos fiéis, veremos os frutos, no tempo certo. O grão de mostarda é uma das menores sementes conhecidas. O fermento, invisível, depois de misturado, age em silêncio. Ambos apontam para um princípio central no reino de Deus: a verdadeira grandeza começa na humildade. Jesus nos ensinou que os últimos serão os primeiros, e que os maiores no reino são os que servem. Isso contraria a lógica do mundo, onde visibilidade, status e poder são valorizados.
No reino, o que conta é um coração quebrantado, disposto a obedecer e servir, mesmo sem reconhecimento. Deus usa o pequeno, o simples, o escondido. E é a partir disso que ele realiza obras grandiosas. Tanto o grão de mostarda quanto o fermento ilustram algo que age em silêncio. O crescimento da semente e a transformação da massa não acontecem com barulho ou espetáculo, mas os resultados são inegáveis. Assim é o agir de Deus em nossas vidas e no mundo. Muitas vezes ele trabalha nos bastidores, longe dos holofotes. Não ouvimos trovões nem vemos sinais visíveis, mas pouco a pouco, ele molda, transforma e realiza o impossível. Essa ação discreta nos ensina a confiar, mesmo quando não vemos. A fé verdadeira repousa não no que se sente ou enxerga, mas na certeza de que Deus está sempre agindo, mesmo no silêncio. A parábola nos ensina que o reino cresce, mesmo quando não percebemos. Como o fermento na massa ou a semente sob a terra, o processo é lento, às vezes imperceptível, mas constante e seguro. Muitas vezes oramos, sem ver resultados imediatos. Plantamos fé, mas colhemos silêncio. Mas é exatamente aí que Deus trabalha mais profundamente, no invisível. Ele molda o caráter, alinha os sonhos, fortalece a fé. Mesmo que hoje você não veja os frutos, continue confiando. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Vamos orar? Senhor, mesmo quando não vejo, quero confiar. Mesmo quando não entendo, quero permanecer firme. Ajuda-me a lembrar que Tu és o Deus do invisível, que trabalha no silêncio, que age na raiz antes de trazer os frutos à luz. Fortalece minha fé e dá-me paciência no processo. Que eu nunca duvide do Teu tempo, da Tua mão e da Tua promessa. Em nome de Jesus, amém. A parábola termina com um lembrete poderoso: aquilo que começa pequeno tem o potencial de transformar tudo ao redor. O grão de mostarda se torna uma árvore onde aves se abrigam. O fermento transforma toda a massa. O reino de Deus não só age dentro de nós, ele também se espalha por meio de nós. Quando deixamos o reino crescer em nosso coração, nossa vida se torna refúgio, inspiração e testemunho para outros. Deus usa pessoas comuns, com fé pequena, para gerar impacto eterno. Você pode estar plantando algo pequeno hoje. Uma oração, uma atitude de perdão, um gesto de amor, mas, nas mãos de Deus, isso pode tocar gerações. Não subestime o que o reino pode fazer em você e através de você. E assim, com duas parábolas simples, Jesus nos revela uma verdade profunda. O reino de Deus não depende de grandiosidade, mas de disposição. Disposição para crer, para plantar, para deixar que Ele transforme o pouco em muito. Se hoje você sente que sua fé é pequena, lembre-se. É o começo que importa. É o sim que você dá agora que pode mover montanhas amanhã. Que tal refletir? Onde o reino de Deus já começou a crescer silenciosamente em você? E onde Ele quer fermentar, transformar, expandir? Se essa palavra falou com você, deixe um amém nos comentários. E compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que o pequeno, com Deus, é poderoso. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam e transformam. Que Deus te abençoe, e até o próximo devocional.